Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. A gente está fazendo um projeto para a matéria LI 501, turma A, o curso de Fenômenos de Transporte, lecionado pela professora Giovana da Silva Padilha. Eu sou o Júlio César Medrano Túbero. Eu sou Eduardo Reis Peixoto Júnior. Eu sou Lucas Ósimo Cine. O objetivo do nosso projeto é explicar os fenômenos de transportes aplicados à engenharia. Tendo como um exemplo, o nosso grupo vai usar um chuveiro elétrico. Só que a gente não vai abordar só a parte de fenômenos de transportes. A gente vai falar também nesse projeto sobre as características físicas do chuveiro e o seu funcionamento em si, para melhor compreensão do projeto em si. Agora iremos falar o que são fenômenos de transporte. De acordo com o dicionário Aurélio, fenômenos de transporte são fatos da natureza de interesse científico que podem ser observados, descritos e explicados cientificamente, nos quais algo é transportado. Ou seja, refere-se ao estudo sistemático e unificado do transporte de quantidade de movimento, energia térmica e massa de um sistema. Agora vamos falar sobre o que é transportado. Matéria e energia são transportadas de um ponto para outro, de um corpo para outro ou de um espaço para outro, desde que haja uma diferença entre essas grandezas, no caso, um gradiente. A diferença ela pode ser de pressão e, nesse caso, teremos um transporte da quantidade de movimento ou energia mecânica. Essa diferença pode ser de temperatura, e neste caso vamos ter um transporte de calor, ou essa diferença pode ser de concentração, e neste último caso nós teremos um transporte de massa. Agora que nós já introduzimos o que é fenômeno de transporte e as suas teorias também, como tudo funciona, o que é transportado e quais são as transferências, a gente vai começar o nosso projeto de verdade. O chuveiro elétrico, a gente vai falar como ele funciona, como acontece os fenômenos de transporte nele, todas as transferências de calor, transferência de massa e também a transferência de quantidade de movimento. E a gente vai falar alguns fenômenos físicos que acontecem nele também, porque é tudo abrangido dentro do chuveiro elétrico. Agora iremos falar sobre o transporte de quantidade de movimento. Tudo começa com a abertura do registro. Isso permite que a água que está na tubulação entre e preencha a caixa do chuveiro. Na caixa do chuveiro, na parte inferior, existe a resistência do circuito. E na parte superior, existe uma chave que faz com que a corrente passe pelo circuito. Vamos falar o que acontece. A água, quando entra nessa caixa e preenche totalmente ela, a pressão que a água exerce na caixa faz com que essa chave grude no circuito e a corrente da casa passe pelo circuito e esquente a resistência, fazendo com que a água também se aqueça. Eu sei que é meio confuso, por isso a gente separou algumas imagens e vamos tentar explicar melhor para vocês o que realmente acontece mostrando as imagens. Agora eu vou falar sobre o efeito Joule. O efeito Joule ele é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado com a corrente elétrica que percorre um condutor, ou a diferença de potencial que esse condutor está submetido.
A importância disso para o fenômeno que estamos estudando é que o calor gerado por esse resistor, ele vai esquentar a água num processo de transporte de calor. No caso, podemos ver aqui que a taxa de calor em função do tempo, ela pode ser expressa pelo produto entre o quadrado da corrente, que é o I, com o valor da resistência, ou pelo quadrado da diferença de potencial dividido pelo valor da resistência. Continuando a explicação anterior sobre o efeito Joule, agora nós vamos falar sobre o fenômeno de transporte de calor. Como citado anteriormente, o resistor, ao ser aquecido pela passagem de corrente elétrica, ele vai gerar calor. Esse calor ele será transferido para a água por meio de um processo de condução. Além desse fenômeno de transporte de calor, nós também temos um fenômeno que entra a troca da própria água. Ou seja, a água ela vai transferir calor entre ela mesma por meio de um processo de convecção, gerando correntes de convecção. Isso faz com que a água que sai do chuveiro esteja quente. A potência calculada no slide anterior é a potência dissipada pelo resistor, que é a mesma que está representada no slide por Q ponto. Essa potência ela pode ser calculada pelo produto entre a vazão mássica, o calor específico e a diferença de temperatura. A importância disso seria para calcular justamente a diferença de temperatura e poder fazer um resistor que seja cabível ao que o chuveiro precisa. A gente agora vai mostrar algumas fotos para explicar melhor esses dois fenômenos que foram citados anteriormente. Agora, para o final, vamos falar do transporte de massa. O transporte de massa é o fenômeno de transporte mais abrangente que a gente tem no chuveiro elétrico. Por quê? Porque ele está desde o início da entrada da água pela tubulação, quanto no final, onde a água sai pelo furo. A vazão do início tem que ser a mesma vazão da somatória de todos os furos, para você poder manter o transporte de massa sendo igual, tanto no início quanto no final do projeto. A gente tem essa equação exemplificando isso também, que a área 1 vai ser a área da tubulação, a área da seção transversal da tubulação, e a área 2 é a somatória da área da seção transversal de todos os furos. Se a área 2 for maior que a área 1, a velocidade 1 vai ser maior que a 2. E assim, consequentemente, se a área 2 for menor que a área 1, a velocidade 2, a velocidade de saída dos furos, vai ser maior do que a velocidade de entrada de água pela tubulação. Agora, a gente vai exemplificar isso com algumas imagens para você. Agora iremos fazer a demonstração da equação do slide de transporte de massa, onde temos
o ρ1 vezes a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual ao ρ2 vezes a área 2 vezes a velocidade 2, onde os ρs são as densidades de água. O ρ1 é a densidade de água de entrada da água fria, a área 1 é a área da seção transversal da tubulação, a velocidade 1 é a velocidade com que a água entra no sistema pela tubulação. Tem que ser igual ao ρ2, que é a densidade da água quente, né, a água que está saindo, vezes a área 2, que é a somatória de todas as seções termais dos furos, vezes a velocidade 2, que é a velocidade de saída da água pelo furo, da água quente. A gente vai demonstrar a partir da equação de Reynolds, onde você tem essa equação com a derivada temporal mais a integral. Ela representa muita coisa no fenômeno de transporte, né? Ela representa várias transformações, vários transportes, tanto de massa, quanto de energia, quanto de quantidade de movimento. E agora, para esse, a gente vai usar o transporte de massa, transporte com uma conservação de massa, ou seja, a derivada temporal vai ser igual a zero, e o eta, esse valor variável, tem que ser igual a 1, porque a gente está trabalhando com massa. Temos aí a equação feita já, e como a gente vai trabalhar com um regime permanente, a gente tem que zerar essa primeira derivada temporal aí, porque ele não participa num regime permanente, sobrando apenas a integral, como está mostrado na equação. Essa integral, como toda integral é uma somatória, a gente transformou ela em uma somatória, a somatória de ρ, que multiplica as velocidades, que multiplica a área, e isso vai resultar na nossa equação. Por quê? Porque a gente vai ter a somatória do ρ vezes a velocidade vezes a área 1, menos a somatória do ρ2 vezes a velocidade 2 vezes a área 2, igual a zero. Aí passando para o outro lado vai ficar tudo positivo e a gente chega nessa equação. E essa equação representa o quê? Essa equação representa que a vazão inicial, a vazão de entrada pelo tubo, tem que ser igual à vazão final, a somatória da vazão da saída dos furos, entendeu? A vazão é a quantidade de massa que está presente, por isso que está sendo multiplicado pela densidade também. Então é isso, pessoal. Está demonstrado aí a equação, espero que tenham entendido. Obrigado. Esse é o final do nosso vídeo, espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o fenômeno de transporte relacionado ao chuveiro elétrico. Muito obrigado!